Este é um gráfico do cristianismo na América. Olhando para ele, você vai notar que, após décadas de declínio constante, a porcentagem de pessoas que se identificam como cristãs começou a se estabilizar. Lá nos anos 1990, quase 90% dos adultos dos Estados Unidos da América se identificavam com alguma forma de cristianismo. E ainda assim, em 2024, esse número caiu para apenas 63%. É o maior declínio da história moderna dos Estados Unidos da América mesmo assim. Desde 2019, esse número de cristãos se manteve relativamente estável, variando entre 60 e 64, às vezes até aumentando um pouco. Então, o que está acontecendo aqui? Por que esse declínio contínuo do cristianismo de repente desacelerou? Bem, como qualquer avivamento religioso, há várias razões. Para começar, precisamos lembrar quando ser cristão era essencial para ser americano. Desde antes da fundação dos Estados Unidos, quando os peregrinos chegaram em 1620, não só fugiam da perseguição na Inglaterra, mas buscavam construir uma sociedade onde pudessem viver livremente conforme sua fé. Para eles, religião não era só devoção privada, mas o modelo de vida, governo e pensamento comunitário. 10 anos depois, os puritanos aprofundaram essa ideia, buscando moldar o novo mundo conforme seus ideais religiosos. Uma convicção que ultrapassaria suas colônias e alcançaria as bases morais dos Estados Unidos. Como disse o então governador de Massachusetts, João Winthrop, eles queriam criar uma cidade sobre a colina. Uma sociedade cristã exemplar para servir de exemplo moral ao mundo. Então as coisas mudaram, veja bem. Enquanto os colonos puritanos originais eram um grupo profundamente religioso, seus netos e bisnetos, aqueles nascidos no Novo Mundo, nem sempre compartilhavam a mesma intensidade de fé. Para muitos, a religião virou mais um fardo herdado do que uma escolha consciente. Com o tempo, a prosperidade econômica ganhou prioridade e a religião ficou cada vez mais institucionalizada. A frequência à igreja diminuiu, não necessariamente porque as pessoas deixaram de acreditar em Deus, mas porque o culto começou a parecer frio, intelectual e muito ligado ao status social e à riqueza. As pessoas estavam desejando algo mais, uma conexão mais profunda, sincera e autêntica com Deus. Esse anseio foi o que deu origem aos grandes despertares, uma série de avivamentos religiosos. Nos séculos XVIII e XIX, a religião passou das igrejas para campos, casas e praças públicas. Pregadores como George Whitefield e Carlos Finney rejeitaram a rígida hierarquia da igreja em favor de uma experiência religiosa pessoal. A salvação já não era mediada pelo Estado nem pela igreja. Ela virou algo que você sentia, sem precisar ir à igreja todo domingo para se considerar cristão. Os grandes despertamentos revigoraram o cristianismo de uma forma que o democratizou, tornando a fé acessível às pessoas comuns, independentemente de classe, educação ou origem social. E funcionou. Agora, você pode estar pensando, se o cristianismo era uma parte tão importante da vida naquela época, não teria entrado na Constituição? Você está certo! A moral cristã influenciou a cultura, mas ao criar o projeto do governo, isso mudou. Os pais fundadores decidiram separar a religião disso. Embora quase todos se identificassem como cristãos e fossem moldados pela moral cristã, também eram estudantes do iluminismo. Eles haviam acabado de lutar uma guerra contra um país cujo chefe de Estado também liderava a igreja. Eles estavam bem cientes da longa história de conflitos sectários na Europa, muitos dos quais haviam levado seus ancestrais às terras americanas em primeiro lugar. Para eles, unir religião e política era não só perigoso, mas desastroso. A solução deles foi separar o cristianismo do Estado, então Deus ficou de fora da Constituição. E ainda assim, manter a religião fora da Constituição não significava mantê-la fora da vida americana. O cristianismo continuou sendo a estrutura moral dominante para a maioria das pessoas. E isso aconteceu de forma bastante consistente por séculos, atingindo o auge nos anos 1950. Mais de 95% dos americanos se identificam como cristãos, cerca de 75% participam de igrejas e quase metade frequenta regularmente. Mas depois, as coisas começaram a mudar e o cristianismo lentamente começou a declinar. O movimento dos direitos civis expôs a hipocrisia em igrejas que pregavam o amor, mas toleravam a segregação. A Guerra do Vietnã dividiu as igrejas entre pró- e anti-guerra, impulsionando o surgimento da direita cristã, tema que abordaremos em breve.
e todo o movimento de contracultura dos anos 60, que foi uma rebelião contra a autoridade, levando ao surgimento da espiritualidade pessoal. Revoluções sociais e o liberalismo impactaram negativamente a Igreja. No geral, o avanço científico por trás disso também não ajudou. Com a modernização da sociedade, ela ficava mais secular. Isso causou a queda do cristianismo nos Estados Unidos da América entre 1960 e 1990. Mas não foi uma mudança massiva, pelo menos ainda não. Foi a partir dos anos 90 que realmente começamos a ver um declínio rápido. O primeiro foi a queda da União Soviética. Veja, por muito tempo. Durante a Guerra Fria, o cristianismo era usado como símbolo de identidade nacional, em contraste com a ideologia ateísta da União Soviética. Após a queda deles, as pessoas se sentiram mais livres para assumir serem seculares, sem temer ostracismo como no macartismo. Dito isso, chegamos aos dias atuais com muitos outros motivos. Houve o nascimento da internet, que foi algo enorme. As pessoas começaram a se comunicar mais. Fora de suas bolhas locais, era possível conhecer visões de mundo diferentes, fazer perguntas tabu e encontrar pessoas com ideias semelhantes além da sua cidade natal. Mesmo que elas não se encaixassem na cultura da igreja local, foi no início dos anos 2000 que os escândalos de abuso infantil na igreja, especialmente na Igreja Católica, começaram a se tornar um problema nacional. Não me entenda mal, já havia escândalos antes disso. Em 2002, uma reportagem investigativa do Boston Globe revelou abusos generalizados e décadas de acobertamento na Arquidiocese de Boston, marcando um ponto de virada. Com o tempo, isso abriu caminho para várias investigações e denúncias em todo o país. Esse tipo de notícia abalou profundamente os cristãos, especialmente católicos, criados para confiar no clero como autoridades morais. Para muitos, esse foi o momento em que perderam a fé na instituição e deixaram de frequentar a igreja. Aliás, todos esses motivos também são relevantes para explicar por que o cristianismo na Europa vem diminuindo. Recentemente, o cristianismo se fundiu fortemente com a política conservadora, algo impossível de ignorar. Eu mencionei a direita cristã, que existe desde o fim dos anos 70, mas agora é um pouco diferente. Sei que estou entrando em um tema controverso ao falar sobre isso no YouTube. Por favor, tenha paciência enquanto tento deixar isso mais neutro. Desde que Donald Trump entrou na política, usou a linguagem cristã para conquistar votos, remodelar o patriotismo americano e até redefinir a identidade nacional. Isso se destaca no forte apoio dos protestantes evangélicos brancos a Donald Trump em 2024. 85% votaram nele e 60% creem que Deus o escolheu para vencer. O Partido Republicano nunca esteve tão ligado ao cristianismo quanto desde a criação do Escritório de Fé da Casa Branca. Uma ordem executiva para uma força-tarefa contra o viés anticristão, vários comícios retratando os Estados Unidos da América como nação cristã e Donald Trump, entre outros, se dizendo defensores do cristianismo. A campanha dele em 2024 foi marcada por oposição a ateus, globalistas e marxistas. Muitos dizem que o movimento Make America Great Again de Donald Trump sequestrou o cristianismo para ganhar votos. A intensidade cada vez maior pelo cristianismo se transformou no que tem sido chamado de nacionalismo cristão, que afirma que os Estados Unidos são um país fundado por e para cristãos. Diversos congressistas apoiam essa ideologia ou mantêm laços próximos com seus defensores. Estou aqui só para explicar a situação no clima político historicamente dividido dos Estados Unidos da América. Atualmente, muitos cristãos enxergam o movimento Make America Great Again como oposto aos valores cristãos, como hostilidade em relação a grupos marginalizados, foco na dominação em vez de humildade ou compaixão, glorificação do poder e não ajudar os menos favorecidos. Papa Francisco e Leão XIV já falaram sobre isso, mas ainda assim se tornaram muito próximos. Isso fez muitos americanos se desiludirem com o cristianismo ou com sua versão americana. Em 2007, o Pew Research Center mostrou que quase 2/3 dos liberais políticos também eram cristãos. Agora, esse número caiu para pouco mais de 1/3. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso, se quisermos falar sobre por que o cristianismo se estabilizou recentemente, essa fusão com a política é, sem ironia, também um motivo, que eu vou explicar em breve. Mas afinal, para onde vão todos esses ex-cristãos? Se o cristianismo está diminuindo, então isso significa que pelo menos outro grupo precisa estar crescendo.
E esse grupo em ascensão são os não afiliados religiosamente, também conhecidos como os sem religião. E não são aquelas freiras. Essas são pessoas que se identificam como ateus, agnósticos ou simplesmente como nada em particular. Hoje, eles são quase 29% da população dos Estados Unidos da América. Jovens adultos entre 18 e 24 anos compõem a maioria desse grupo, com 43% nessa faixa etária se identificando como nones. Além disso, cresceu a troca de religião. Milhões de americanos já mudaram de fé em algum momento? Deixe-me explicar. Hoje, cerca de 35% das pessoas dizem que agora se identificam com uma religião diferente daquela em que foram criadas. São pessoas que cresceram católicas e hoje se dizem protestantes, ou quem foi criado sem religião e agora é muçulmano. Essa mudança afetou principalmente o cristianismo. Para cada novo cristão, 6 abandonam o cristianismo. Então agora, finalmente, em meio a tudo isso, por que o cristianismo se estabilizou? Como eu disse, a fusão do cristianismo com a política desiludiu muitos cristãos, mas também trouxe novos crentes. Deixe-me explicar. Muitos jovens recorreram à religião para encontrar comunidade e conexão, especialmente após os anos de isolamento da pandemia, que afetou a geração Z mais do que a maioria. Isso faz parte de um problema maior, ligado à turbulência global, crise do custo de vida, conflitos geopolíticos, mudanças climáticas, agitação social e enfraquecimento das instituições. Tudo está em caos e, em meio a isso, as pessoas passam a desejar o conforto da tradição. Mas o tradicionalismo costuma estar ligado ao conservadorismo, atualmente amplamente definido pelo movimento Make America Great Again. Então, se você é um jovem hoje em dia que se identifica como conservador, ser cristão faz parte disso. O cristianismo hoje é uma rebelião contra a cultura pós-moderna, que acredita que nada é sagrado ou importante. As pessoas querem sentir que há um significado para a vida delas e ter alguma ordem no mundo. E como sabemos, muitos jovens, em especial, têm recorrido ao Partido Republicano por vários motivos, como os mencionados acima, mas também devido ao afastamento social. Por isso, eles estão virando cristãos. Curioso, pois, historicamente, as mulheres sempre foram mais religiosas. Agora, na geração Z, quase 40% das mulheres se dizem sem religião, contra 34% dos homens. Nas demais faixas etárias, homens tinham maior chance de não ter religião. Acho que estou dizendo tudo isso para mostrar que agora existe um canal religioso muito eficaz, acontecendo nas gerações mais jovens. Por outro lado, o declínio do cristianismo nos Estados Unidos da América apenas se estabilizou e não aumentou, tornando-se mais poderoso. Mais como uma marca, mas não necessariamente mais conhecida. O que isso realmente significa? Isso mostra que o cristianismo ainda importa, não pela devoção da maioria, mas por ser uma das últimas grandes divisões culturais. A questão, por enquanto, não é se o cristianismo vai desaparecer, mas sim qual versão dele vai dominar o futuro dos Estados Unidos. Mesmo assim, parece caminhar para o declínio. 80% dos americanos mais velhos se dizem cristãos, mas só 46% dos millennials e da geração Z. Esse número ainda é alto devido à imigração, outro fator nesse cenário. Embora em declínio no Ocidente, o cristianismo é muito relevante na América Latina, origem da maioria dos imigrantes. Segundo o Pew Research, 58% dos imigrantes nos Estados Unidos da América são cristãos, embora antes esse número fosse maior. Em 2011 era 83%. Essas são pessoas que, na verdade, são culturalmente cristãs e, sem dúvida, têm contribuído para manter o cristianismo vivo nos Estados Unidos. Mesmo considerando isso, o cristianismo continua diminuindo, então essa estabilização não vai durar muito com o passar do tempo. Obrigado por assistir. Veja esses vídeos para saber por que o sul dos Estados Unidos da América é tão religioso e por que o cristianismo é tão dividido. Te vejo no próximo.